Você sente que ele se afastou, que a conexão que vocês tinham simplesmente se perdeu no meio do caminho. Ele era presente, interessado, falava com você todos os dias, e agora parece frio, distante, como se tivesse esquecido tudo o que viveram. Você tenta entender o que aconteceu. Será que foi algo que você disse? Será que você amou demais? Ou foi exatamente isso? Você se entregou de verdade e ele não soube lidar com isso. E aí você se pega olhando a última conversa, o último story, o último boa noite. Revê cada detalhe, tentando encontrar algum sinal, algum ponto exato onde tudo começou a desmoronar. Mas a verdade é que muitas vezes o problema não está no que você fez, mas sim no que você permitiu, porque você deixou que ele se acostumasse com a sua presença constante, com sua disponibilidade imediata, com a segurança de que você sempre estaria ali, mesmo quando ele começasse a sumir. Você começou a dar muito e ele começou a devolver cada vez menos. E agora você se sente vazia, com saudade, mas também com vergonha de correr atrás. E eu te entendo. Você não quer implorar amor. Você só queria que ele percebesse, que ele entendesse o quanto você foi leal, companheira, dedicada. Mas é justamente aí que está o erro. Você espera que ele veja algo que só é valorizado na ausência. Porque tem gente que só entende o valor da presença quando sente o gosto da falta. E se tem algo que faz um homem te procurar, não é você indo atrás. É ele sentindo o que ele perdeu. É ele sendo obrigado a lidar com o silêncio que você deixou. Você precisa virar a chave. E eu não falo isso com frieza. Eu falo porque já vi isso acontecer. Já vi mulheres se anularem por caras que mal sabiam o que queriam da vida. Já vi mulheres incríveis se diminuírem, se calarem, se arrastarem por alguém que sequer as ouvia de verdade. E depois que elas mudaram de postura, de energia, de prioridade, esses mesmos caras voltaram, mas voltaram tarde. Porque quando uma mulher se cura de uma decepção, ela não volta mais para o mesmo lugar onde adoeceu. É por isso que você precisa entender uma coisa. O que faz ele te procurar não é você gritando amor, chorando, mandando textão ou perguntando se ele ainda sente algo. O que faz ele te procurar é você se tornar um eco dentro da cabeça dele. É você parar de estar presente e deixar que a ausência te represente. É você calar quando ele esperava mais um pedido de atenção. É você se retirar com elegância quando ele imaginava que você ainda estaria lá insistindo. Quando ele começa a sentir sua falta, tudo muda. No começo, ele finge que está tudo bem. Posta que está feliz, sai, curte a vida. Mas por dentro, aos poucos, ele começa a perceber que ninguém olha para ele do jeito que você olhava. Que ninguém pergunta como foi o dia como você perguntava. Que ninguém tem aquela paciência de ouvir, de acolher, de cuidar. E quando isso bate, ele volta. Nem sempre por amor, às vezes por ego. Mas ele volta. Porque o silêncio machuca, porque a ausência pesa e, principalmente, porque você mudou. Mas a mudança precisa ser real. Você não pode fingir que seguiu em frente enquanto passa o dia todo pensando em como fazer ele voltar. Não adianta postar indireta se no fundo está desesperada. Não adianta bloquear para chamar atenção e depois desbloquear morrendo de vontade de chamar. Você precisa entender que o jogo vira quando você vira. Quando você realmente decide que merece mais. Quando você começa a colocar sua paz acima da ansiedade de ter alguém. Quando você se olha no espelho e começa a reconstruir quem você era antes de se perder por alguém. É nessa hora que você começa a se reencontrar. Você começa a se cuidar mais. Volta a fazer coisas que gostava. Volta a se priorizar. Acorda um dia e percebe que está mais bonita. Que o riso está voltando para o seu rosto. Que aquela dor ainda existe, mas ela já não paralisa. E nesse mesmo momento, é como se ele sentisse. Como se, de repente, ele percebesse que perdeu algo que não era qualquer coisa. Homens sentem falta de presença, mas respeitam a ausência. Homens não correm atrás de quem corre atrás deles. Eles correm atrás de quem se torna difícil de alcançar. De quem ele não tem certeza se ainda está lá. De quem começa a parecer diferente, mais confiante, mais dona de si. Não estou falando para você fazer joguinho. Estou falando para você sair do ciclo de autoabandono.
Parar de tentar consertar o que quebrou sozinho. Parar de querer convencer alguém de que você merece ser amada. Você não precisa se explicar tanto. Não precisa se justificar. Quem quer, ouve. Quem se importa, entende. Quem ama não permite que você se sinta invisível. Ele só vai te procurar de verdade quando perceber que perdeu o que julgava garantido. Quando sua indiferença começar a doer mais do que sua insistência. Quando você não responder com empolgação. Quando você não sorrir com qualquer mensagem. Quando ele mandar oi e você não estiver mais no mesmo lugar emocional. Quando ele perceber que o espaço que ele ocupava agora está vazio ou ocupado por alguém que sabe te valorizar. Essa é a dor mais difícil de lidar. Ver que alguém seguiu, ver que a chance passou, ver que não é mais prioridade. E que agora, se quiser, vai ter que merecer o que antes era fácil. Você não precisa ser difícil, só precisa ser verdadeira. E a sua verdade agora é uma só. Você merece reciprocidade. Merece ser amada na mesma medida que ama. Merece ser escolhida sem ter que implorar por isso. Ele vai te procurar quando perceber que não te conhece mais. Quando olhar suas redes e não entender seu silêncio. Quando encontrar seu olhar e não ver mais aquela dependência emocional. Quando sentir que perdeu o controle. Quando o ego dele não suportar mais, não saber o que você está sentindo. E talvez ele volte. Talvez diga que sentiu sua falta, que pensou muito, que agora entende. Mas aí você decide se vale a pena ouvir ou seguir. Porque quem aprende a se amar não aceita mais migalha. Quem se reconstrói não volta para escombros. Quem se curou não permite recaída emocional. E quem te perdeu por falta de cuidado vai ter que fazer muito mais do que voltar. Vai ter que provar que dessa vez é para valer. Então sim, existem atitudes que fazem ele te procurar, mas nenhuma delas envolve humilhação, desespero ou descontrole. Todas envolvem você, sua decisão, seu amor próprio, sua força, sua maturidade de entender que você é o prêmio, não o pedido. Você é a escolha, não a opção. Quem quer, vai atrás. Quem sente, procura. Quem perdeu, vai saber, tarde ou cedo, que perdeu muito mais do que imaginava. E nessa hora, talvez você ainda queira. Mas talvez você já tenha descoberto que merece algo ainda maior.